Olá, é um prazer estar de novo com vocês nessa campanha especial, né, do Setembro Amarelo, né, que tem sido conduzida, né, pela equipe do Amor Fraterno, né. É com muito carinho, né, com muito respeito que estamos aqui, né, contribuindo e participando. Meu nome é Fabrício Guerra, né, sou coach, sou palestrante e estou aqui para contribuir com vocês. Na recapitulação, né, nós falamos inicialmente na semana passada do tema, falando sobre ansiedade, né? A gente trabalhou um pouquinho o tema da ansiedade, como que funciona, né? Funcionam essas dificuldades dentro da cabeça da gente, dentro da mente, né? E daí a gente trabalhou também a consequência disso, né? Ao qual a gente está desenvolvendo em relação ao desemprego, né? Que é a falta, né, da motivação, a falta da confiança, né? É o paralisar mesmo, né, físico que a gente vive, que é reflexo de uma série de conflitos, né, emocionais, né, sentimentos, né, um problema, né, realmente duro, né, em relação, né, aos pensamentos, né, ao viver a nossa realidade, a não aceitá-la, né, ao confrontar aquilo que a gente está vivendo, aquilo que as pessoas estão sendo, né, isso de tudo eu costumo dizer que gera um colapso, né, e isso acaba causando este paralisar, né, e esse desistir, né, e a gente acaba chegando na condição, né, algumas pessoas, né, perdem o emprego por serem demitidas, outras pedem, né, para sair em busca de algo, uma outra oportunidade, mas em resumo, seja qual for o mecanismo, a gente está numa condição, né, de desemprego, né, e numa condição de realmente de paralisar, né, de não se sentir útil, de não estar se sentindo capaz de conquistar uma nova oportunidade, né, isso tudo vai gerando, né, a condição, né, de inferioridade, né, uma condição, né, de não se sentir mais útil, de não se sentir capaz, né, essa inferiorização também social, né, no nível social, no nível familiar, né, qualquer que seja o laço de relacionamento, né, uma sensação realmente de não pertencimento, né, e uma vergonha, né, uma reprovação muito grande íntima, né, que vai gerando uma dificuldade muito grande de aceitação. E assim a gente adentra, né? A gente entra ao tema, né, de hoje, que é o tema de confiança, né? De alguma forma a gente precisa mudar a sintonia, né? A gente precisa reconstruir, a gente precisa se permitir recomeçar, né? E esse recomeço ele está muito ligado, né, às condições psicológicas, né? Às condições mentais às quais a gente estava vinculado, né? Porque no auge da minha dificuldade, no auge da minha negação, né? O que acontecia é que eu não me permitia tentar nada, né? Porque tudo estava aquém daquilo que eu exigia, né? Para eu dar o primeiro passo. E com muitas exigências, que é um caminho muito natural de quem vive essas dificuldades, né? Eu acabo não me permitindo sequer uma tentativa, né? E eu vivo um mundo irreal, que é o futuro, que são sonhos, né? O mundo perfeito, né? As possibilidades mais maravilhosas que poderiam aparecer, mas o que acontece intimamente na prática que eu efetivamente não estou tentando, não estou de alguma forma me entregando para conquistar, né, essa nova oportunidade ou essa mudança, né, e através dessa não tentativa, né, eu vou perdendo, né, as possibilidades, né, e sem movimento a gente sabe que a gente nunca conquista, né, nenhuma nova oportunidade, né, não existindo um merecimento, né, a história de todo mundo é igual, né, quando a gente está controlando demais, regrando demais aquilo que a gente pode entregar, porque esse é o raciocínio lógico que está acontecendo. Não importa se eu tenho 1 milhão de motivos cognitivos para não estar me permitindo tentar, mas a realidade é que o momento é que eu estou paralisado, eu não estou tentando. E esse não tentar gera uma dificuldade real, né, de eu conquistar, né? E aí entra a questão da confiança, né? De alguma forma eu preciso retomar minha confiança moral primeiro, eu preciso retomar minha confiança social, né? Eu estou me sentindo inútil e menor, e isso é um transtorno e multiplicado por meses, anos, né, isso se torna um elemento gravíssimo, né, em relação à parte de depressão, né, à parte psicológica, né, à parte de equilíbrio, né, da vida da gente, né. E o ser humano ele é assim, quanto menos ele pratica determinados atos, né, mais ele vai perdendo, né, a confiança, né, e realmente a gente perde a condição de praticá-lo em algum momento, porque a gente deixa tanto de fazer que o corpo, né, ele perde, né, o controle daqueles movimentos, sejam eles físicos, fisiológicos, né,
ou psicológicos, mentais, profissionais, né? Não importa qual o sentido do movimento corporal que a gente está falando, a real é que quando a gente não pratica, a gente vai perdendo aquilo, né? E a gente precisa se permitir recomeçar, né? Da forma com a qual a gente está, né? Ou seja, fisicamente, se fosse fisiologicamente, se fosse uma atividade física, eu precisava iniciar o meu recondicionamento físico, ou seja, se eu era um corredor, eu preciso primeiro aceitar fazer caminhada, né? Eu preciso aceitar um recomeço nas condições que eu me permiti estar, né? É lógico que ninguém chega nessa condição porque quer, mas a real é que você só vai conseguir se permitir sair daí se você tiver de verdade humildade para voltar atrás, né? Voltar às condições, né? Às quais você estava, né? Porque o difícil é a gente se aceitar na condição inferior, né? Essa inferioridade, ela é só psicológica, mas na prática, porque o Fabrício, né, tudo que eu vivi profissionalmente ficou comigo, todas as minhas habilidades, todos os meus talentos, né, toda a maturidade a qual eu fui criando ao longo do meu trabalho, tudo isso está comigo, mas a questão é que, infelizmente, pelas minhas dificuldades, né, pelas minhas entregas, eu parei de utilizar isso como recurso profissional e eu fui caindo, né, de produção até chegar numa situação de estar paralisado. Ou seja, eu tenho tudo isso, mas não estou usando. Se eu não estou usando na vida material, aquilo não está servindo para mim, né? E isso é o ponto que está atrapalhando. Eu preciso aceitar, esse é o grande entrave, o recomeço, né, o movimento primário, principal disso tudo, para eu retomar a confiança na vida, né, para eu reconquistar a minha condição, né, profissional, moral, social, eu preciso aceitar começar da forma que eu estou. E esse começar da forma que eu estou significa, né, como eu dei o exemplo na questão física, né, aceitar caminhar. Então, o que mais dificulta a gente nesse momento, porque às vezes eu estava numa situação profissional de salário, que já era diferenciada, às vezes eu ocupava um cargo de liderança, ao qual, né, eu não tinha mais atividades ditas assim operacionais, né, e por aí vai. Essas condições, elas acabam limitando a gente de querer recomeçar da forma a qual a gente necessita, porque o cenário corporativo, né, ele, de algumas formas, ele tem a sua concorrência, ele tem, né, são muitas pessoas buscando a mesma oportunidade, e o fato de eu ter conquistado isso lá atrás tem a ver com a construção que eu me permiti fazer, eu fui crescendo, eu fui aprendendo, né, eu fui construindo toda a minha condição profissional. Entretanto, agora eu, né, não tenho mais essa moral, essa moralidade, né, essa condição conquistada. Eu preciso entender que o mercado de trabalho, agora ele precisa de me reconhecer, né? Ele precisa me aceitar. E para isso eu preciso, me permitir entregar, né, aquilo que eu tenho de melhor. Entretanto, se eu condiciono essa entrega, ou seja, se eu condiciono entregar desde que eu tenha o melhor emprego, o melhor salário, ou trabalho naquele computador, naquela condição profissional, né, do lado daquela pessoa específica, né, eu vou estar inviabilizando esse meu recomeço, essa minha retomada. E este é um grande entrave, né, nessa situação. E assim, a parte mais importante, né, nessa retomada de confiança, né, é que eu me permita aceitar, né, essa aceitação, né, eu me aceitar como eu estou, né, porque é claro que eu não vou estar na mesma condição de quando eu comecei lá atrás a minha carreira profissional. Entretanto, a falta de entrega, a falta de prática, me obriga, né, a renovar essas possibilidades, e para isso eu tenho que me readaptar às condições às quais eu me encontro, né, e o mercado profissional, né, ele é concorrido, né, existem muitas opções, né, para ocupar determinadas vagas, e às vezes a gente precisa se permitir dar esse passo para trás, né, é um ato muito de humildade, né, de permissão, né, inclusive de confiança na bagagem, né, e na capacidade da gente, porque tudo que eu preciso neste momento, que eu estava paralisado, é começar de novo a entregar o que eu tenho de melhor, né? E assim eu vou construir o meu espaço de uma forma muito mais rápida do que antes, porque agora eu só estou colocando em prática aquilo que eu já sei, eu não estou construindo tudo do zero. Eu já tenho aquilo tudo muito mastigado, mas eu preciso de uma oportunidade de começar a me entregar profissionalmente, de eu colocar o meu talento à disposição né? E às vezes a dificuldade é tamanha que a gente
nem consegue inicialmente essa oportunidade de uma forma remunerada. E aí, né, o meio voluntariado, né, o mecanismo dos voluntários, né, ele tem inclusive uma função social muito importante, porque ele começa de verdade a me dar a permissão de colocar os meus talentos à disposição, né, para causas nobres, o que me motiva, né, a colocar o meu melhor, né, quebra todos os meus preconceitos, porque eu estou ali para ajudar, e ao me entregar naquele propósito, eu começo a recuperar a minha confiança, né? A minha autoestima, a minha responsabilidade moral, né? A sensação de capacidade, né? A sensação de pertencimento aos meios, ou seja, o meu empoderamento, e aí a minha entrega, ou seja, a minha bagagem, ela começa a somatizar de novo a minha vida, né? E mesmo que naquele momento, né, seja já remunerado, ou seja, num movimento de voluntariado, a verdade, é que eu começo de verdade a me entregar de uma forma muito melhor, né? Eu começo a me dedicar de uma forma muito acima da média, né? Eu não sou mais quem eu era quando eu comecei, mas entretanto, né, eu perdi essa confiança e agora eu recupero essa confiança e aí eu começo de verdade a chamar, né, a atenção primeiro de mim, que eu sou o primeiro, né, o ponto primário de tudo, né? Eu preciso confiar que eu sou capaz para que as pessoas depois consigam ver, né, essa minha capacidade. Então, tudo parte da minha permissão de entregar o simples, né? Da minha permissão de começar a fazer o básico, né? De fazer o feijão com arroz, né? Aceitar fazer, né, aquilo que me é possível naquele momento, né? Na confiança e na certeza de que ao longo de um determinado período, né, de dedicação, né, as coisas vão se abrir de uma forma natural. E é bem assim, porque o nível de confiança vai crescendo, né, o nível de responsabilidade vai crescendo, né, a autoestima eleva muito, né, no nível familiar, principalmente, da gente poder ter, né, uma sensação de que está sendo útil, né, de responsabilidade, de receber admiração das pessoas por aquilo que a gente está fazendo. Isso tudo vai elevando devagarzinho e esses dois movimentos, seja no voluntariado, seja numa atividade profissional abaixo daquela que eu pertencia antes de perder o emprego, né? Esses dois movimentos é o ato que de verdade vai te permitir, né, reconquistar o seu espaço e provavelmente te dar a condição de chegar em um estágio acima do que você estava. Por quê? Porque agora você vai criando outras habilidades, né? Porque todo movimento de recomeço é um movimento de readaptação e é um movimento duro, né? É uma reconstrução de personalidade, a gente desenvolve muitas coisas importantes e isso vai somatizando, né, ao Fabrício ou ao profissional que estava lá atrás, né, antes, e agora você vai construindo uma casca maior, uma responsabilidade melhor, né? Uma competitividade, né? Uma preocupação maior em relação, né, a não cair naqueles mesmos problemas de novo, né, e tudo isso vai tornando o movimento profissional um movimento um pouco mais seguro e um pouco mais sadio. E aí é uma questão natural de tempo, né, é um processo ao qual a gente está recomeçando, né, a gente está se sentindo feliz e realizado, a gente está se aceitando, a gente já quebrou aquele primeiro preconceito de ter vergonha, de estar de alguma forma inútil no caso inicial, mas agora estou fazendo algo aquém daquilo que eu fazia, eu já perdi esse preconceito, eu já estou de verdade livre dessas dificuldades e agora eu estou naquele estágio, né, naquele estágio em que eu me encontro orgulhoso daquilo que eu estou produzindo, me sentindo útil, me sentindo vivo, me sentindo feliz, e é a hora que a gente começa a ter essa permissão íntima, né, de eu me permitir sonhar de novo, né, de eu me permitir trilhar um caminho melhor, né? De eu me permitir chegar além do que eu cheguei, né? E aí, na semana que vem, nós vamos estar falando sobre o tema de quebra de paradigmas da prosperidade e da espiritualidade, ou seja, então agora nós vamos entrar num processo, né, em que a gente vai expandir, né, essa consciência, ou seja, eu venci o problema do desemprego, eu aceitei e recomecei, e agora eu estou me sentindo confiante a ponto, né, de querer chegar em um estágio acima do que eu pertencia, e para isso eu preciso, né, me superar, e agora a gente vai trabalhar semana que vem exatamente essa superação. Então, um beijo carinhoso para vocês, é um prazer mais uma vez estar com vocês e na semana que vem nos encontramos novamente.